Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus amigos, é: qual a diferença entre Jesus e os religiosos? Qual e quais as diferenças entre Jesus e outros líderes religiosos? Mas antes que eu comece a falar sobre esse assunto, eu já queria pedir para você, pedir um favor. Se você não conhece esse canal, se inscreva neste canal, toque o sininho de notificações para que o YouTube esteja lembrando você dos vídeos que eu tenho postado, tá? Praticamente todos os dias eu tenho um vídeo novo e tenho vídeos também correligados, né, que diz a respeito de um assunto. Eu faço 3, 4, 5 vídeos fechando aquele assunto. São mais de 400 vídeos prontos para você neste canal. O seu like ou dislike, que é a sua crítica, embaixo no rodapé o que você achou do assunto e até mesmo uma sugestão. De repente você não entendeu ou escapou alguma informação, você pode pedir e eu estarei tendo o maior prazer em fazer para você. Tá bom? Então vamos lá. Então, como Jesus é diferente de outros líderes religiosos? Então bora lá. Em certo sentido, esta pergunta é como se perguntar a respeito do Sol e da Lua. É um disparate, certo? Um exemplo, tá? É como se perguntar: qual a diferença do Sol e da Lua? Existe alguma diferença? Se eu olhar para o céu, você vai estar vendo o Sol. E em dado momento você vai estar vendo a Lua, ok? Então, existe diferença? Essa é a pergunta. Com isso, queremos enfatizar que não há nenhum outro líder religioso, abre aspas, fecha aspas, não há nenhum outro líder religioso que possa ser comparado a Jesus Cristo. Não houve, não há e não haverá. Cada outro líder, ou cada um desses outros líderes que já vivo ou morto, não estão mais no nosso meio. Por que? Explico. Se no passado já morreu. Se no presente vai morrer. Se no futuro ainda não nasceu. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele é ontem, hoje e sempre. No canal eu tenho sobre Jesus. Eu tenho sobre esse assunto, então quero me decorrer a respeito disso, a diferença de Jesus para outros líderes religiosos, tá? Então, ele morreu em nosso lugar pelos nossos pecados, segundo o que está escrito em 1 Coríntios 15, de 1 a 8. Quando eu cito texto, ele tem que estar no contexto. Se você não lê o texto, você não entenderá o contexto. E se você não lê o contexto, você não vai entender a pergunta e nem muito menos a resposta, ao qual é essa que eu estou dando. Mas é necessário que você esteja lendo para que você entenda. Acompanha comigo então. Então, Deus, ele está vivo, tá? Então aquela cruz não conseguiu segurar. De fato, está consumado. Ele proclama em Apocalipse 1, 17 ao 18, nós vamos andar um pouquinho adiante, em Apocalipse 1, 17 a 18, que ele está vivo para sempre e nenhum outro líder religioso sequer faz tal afirmação ou menção ou reivindicação de que estaria vivo depois de morto. Porque Jesus foi o único líder que morreu e ressuscitou. Ele é a primícia da ressurreição. Ele é a primícia, de fato, olhando para o Novo Testamento, ele é a primícia da ressurreição, tá certo? Então ele vive para sempre, então é algo totalmente dele, é absurdamente falando, é algo totalmente dele, incomparável, tá? Incrivelmente, tá? Uma outra diferença importante é encontrada na própria natureza do próprio Cristo, do Messias, o Filho do Deus vivo. A essência do cristianismo é Cristo, crucificado, ressurreto, ressuscitado, tá? Aquele que se ascendeu ao céu e retornará um dia. Só lembrando que
o retorno dele agora, na verdade, seria o arrebatamento, que está lá em Tessalonicenses. Tá? Então ele veio a primeira vez como homem, morreu para pagar os nossos pecados e apagar toda a ira que havia contra nós, certo? Agora o arrebatamento, onde ele não pisa ao chão, ele não desce aqui, ele fica nas nuvens, haverá o arrebatamento. O povo de Deus, pessoas, tá? Não é religião não, aqui eu não estou falando religião nem placa de igreja. Pessoas que nasceram de novo serão arrebatadas. Logo depois, logo após, ele voltará com seus santos e os seus anjos, que ele vai descer lá no Monte das Oliveiras. Se você ler Atos dos Apóstolos, você vai entender muito bem que ele desce e pisa os pés no lugar ao qual ele nasceu. Tranquilo aqui? Já tenho vídeos também falando sobre isso neste canal. Vamos lá. Então, não dá para comparar, é impossível comparar Jesus com grandes religiões. Aliás, Jesus não é religião e nunca foi, apesar de ter nascido de mãe judia, do povo judeu, descendência de Davi, mas ele não se ocupou em religião, pelo contrário, né? Ele bateu na religião, ele chegou duro na religião. Então Jesus não tem religião, ele não tem portinhas abertas que ficam cobrando dízimos e ofertas, que fica colocando um jugo sobre as pessoas, tá? Então esses jugo, essas portinhas que são abertas, esses templos, até os grandes templos, né? Que falam em nome de Deus, na verdade, a maioria deles falam somente no Deus Mamon, o dinheiro, o money, certo? Beleza? Então, as grandes religiões, elas só servem para deixar as pessoas aprisionadas. Jesus veio para libertar. João 8, 32 e 36 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No versículo 36 diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. Isso em João. No mesmo João diz, João 14, 6, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não citou religião, não citou placa de igreja, instituição, empresa com um nomezinho em cima lá. Não, ele não citou isso, ele disse que Jesus é o único mediador. Se você for olhar, você vai perceber que isso está dentro desse contexto, tá certo? Então como comprar? Mas vamos falar aqui de um exemplo, né? O hinduísmo, por exemplo, pode permanecer ou cair totalmente à parte em qualquer um dos seus grandes shamans, tá? Ou seus fundadores aí. O mesmo acontece com o budismo e até mesmo o islamismo, baseado nas palavras e ensinamentos de Maomé, tá? Não sobre a alegação de que ele morreu e voltou à vida. Não há relato, não há testemunha, não há escriturística, não há nada na Torá, não há nada no Pentateuco, né? E nenhuma menção faz no hebraísmo sobre essa questão de Maomé ter morrido e ressuscitado. Aliás, nenhum deles. Por isso que somente Jesus é aquele que morreu e ressuscitou. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 13 e 19, diz que se Cristo não foi ressurreto dentre os mortos, então a nossa fé, a fé de Paulo, a fé dos discípulos, a fé dos reformadores, a nossa fé, ela é vã. Em vão nós estamos crendo se isso não aconteceu. Se isso não aconteceu, essa é a chave hermenêutica, gente. Tá? Se isso não aconteceu, Paulo estava dizendo aqui, então é em vão que nós temos falado, que nós temos ensinado ou procurado levar, que é a mensagem das boas novas do Cristo que morreu e ressuscitou. Tá bem? Então a nossa fé, ela tem que estar firme, fundamentada nisso, nessas afirmações de que Jesus Cristo é e sempre foi. Então, baseado nessa única e exclusividade, morte e ressurreição, é que hoje nós temos certeza de que ele voltará. No tempo, espaço, bom, só ele vai saber. Aliás, só ele sabe, nós não sabemos. Não adianta ficar fazendo previsões. Quem fez ou quem já fez previsões, ou tais previsões, erraram, obviamente. Porque ele mesmo disse, olha, ele na sua humanidade, Jesus na sua humanidade, diz assim, olha, nem o filho sabe, somente o Pai que está no céu. Então, enquanto ele estava falando em sua humanidade, na sua encarnação como filho, como homem, ele disse, olha, nem eu sei, somente o Pai. Tá bom? Então, em todo o Novo Testamento, os apóstolos, evangelistas e todos os discípulos falaram, pregaram e ensinaram
sobre a ressurreição. Era uma notícia, era algo novo para todos eles. O grego, o romano, o judeu, para todos eles ali. Ou para a maioria, isso era novo. Ressurreição. Tá? Um outro ponto significante, é extremamente importante crer e lembrar que Jesus Cristo alegou ser filho de Deus. Abre aspas, fecha aspas. Um hebraísmo que significa e caracteriza ou é caracterizado dentro dessa semântica de que Cristo, sim, é o verdadeiro Filho do Deus vivo. Aquele que havia de vir, fala sobre ele desde o Gênesis. É falado sobre esta vinda do Cristo na plenitude dos tempos. Então, bem como Filho do Homem, um hebraísmo que significa e caracteriza por homem, em muitas passagens afirma ser igual ao Pai. Por exemplo, João 10, 29 e 33. Só lembrando que é Pai, Filho e Espírito Santo. E cada um deles tendo a sua função, o seu modus operandi, e dentro essa comunhão, dentro desse, como é que eu posso usar? Desse conceito bíblico de comunhão, cada um dentro da sua função. Eu vou só ilustrar para vocês. É só uma ilustração, tá? Porque é um estudo que eu já tenho no canal e não vou entrar nesse assunto. Seria assim, o pai que fez, o filho que desceu para fazer essa intermediação, essa baldeação, esse religare do homem a Deus, e o Espírito Santo, o selo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade. Aquele que marcou, aquele que selou todo salvo. Tá bom? Deu para entender? Pai, Filho e Espírito Santo. Pai começo, Filho no meio e Espírito Santo no final. É para você entender, para você ter uma ideia, tá bom? Então tudo isso é atribuído, essas prerrogativas de atributos à divindade de Cristo, tá nascido de uma virgem, já disse aqui no início do vídeo, Mateus 1, 18 a 25, Lucas 1, 26 a 56, para vocês entenderem o que eu estou falando sobre ele e sobre o nascimento de virgem, tá? De uma virgem. Tendo vivido uma vida sem pecado, ele foi crucificado para pagar pelos nossos pecados, o pecado de todo o ser humano, para que houvesse uma propiciação, uma limpeza, porque a ira de Deus se acendia contra nós. Por isso que ele veio ao mundo, tá? Então, primeiro a João 2:2, em seguida ele ressuscitou dos mortos em 3 dias e depois, agora, né, falando depois dessa ressurreição, tá? Ele é totalmente Deus e totalmente homem, tendo essas duas identidades, né? Identidade ao qual ele tinha dupla cidadania, a cidadania do céu e a cidadania da terra, que é para você ter um melhor entendimento. Então, esse nome se dá Theantropos, a partir da palavra grega para Deus, que é Theos, e homem antropos, ou de antropos, tá certo? De homem e de Deus, Theos e antropos, tá certo? Vamos lá, o homem Deus, mesmo assim, ainda é uma só pessoa. A pessoa e a obra de Cristo surgiu e é inevitável, tá certo? Então não é possível crermos em outra coisa que não seja Jesus, ele como chave hermenêutica, tá bom? Então, para que toda a história, para que todo homem, para que todo mundo saiba, Pedro nos diz em Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Se crerdes no Senhor Jesus, como nosso Salvador, como seu Senhor, como aquele que visitou o pecado e apagou, limpou, tá? Então seremos salvos. Então hoje nós somos salvos em Cristo, porque temos crido naquilo que ele fez e disse: Pai, está consumado. Ok? Então todo aquele que crê dessa forma será salvo. Romanos 10, 9 e 10 diz que se nós crêssemos e se nós confessássemos a Cristo como Senhor e Salvador pessoal, seríamos salvos. Então é interessante que tenhamos essa fé, essa crença
no Deus vivo. Somente Ele é o Senhor de tudo, o único que morreu e ressuscitou, o único líder verdadeiro. Tá certo? É isso que eu queria passar para vocês. Deus abençoe a cada dia, sua casa, sua família. Shalom, shalom Adonai, e até um próximo vídeo.